esse eu tenho um sinal de menos. Para permutação par, um sinal de mais. Certo? Então, esse cara que está aqui, eu tenho R fatorial expressões análogas, que nem eu fiz ali. Então, eu posso escrever todas essas R fatorial expressões iguais, que dão a mesma coisa, somar todas elas e dividir por R fatorial. Então, isso vai virar 1 sobre R fatorial, ômega μ1 μr, e aí vai aparecer o que eu chamo dx μ1 dx μr, tá certo? Onde esse dx μ1 dx μr é definido como somatório sobre todas as permutações P, sinal da permutação P, dx μ1 μ de P de 1, dx μ de P de R. Essa não vai ser a última vez que a gente vai assistir essa notação aqui, né? Então vamos devagarinho, né? Para a gente aprender. Somatório sobre as permutações. Que permutações são essas? Eu estou partindo de 1, 2, 3, R, e estou chegando em P de 1, P de 2, P de 3, P de R. A gente indica isso assim, em geral. Eu estou partindo disso e chegando nisso. Tá certo? Por exemplo, se fosse assim, 1, 2, eu poderia estar chegando em 1, 2, isso é uma permutação. Outra permutação é 1, 2, chegando em 2, 1. No caso de dois índices, são todas as permutações que tem. Então, daqui, o P de 1 é igual a 2, o P de 2 é igual a 1. Tá claro? Mesma coisa aqui, só que para R, camaradas. Então, você faz lá o seu embaralhamento, do jeito que você achar melhor. Aqui vai ser o cara onde você levou o 1, o cara onde você levou o 2, o cara onde você levou o 3. Então vai ser uma ordem diferente. Essa ordem diferente você vai colocar aqui, ó. E você vai computar o sinal dessa permutação. O sinal dessa permutação é obtido de acordo com esse critério. Se você tiver que ter feito um número par de transposições de índices, essa é uma permutação par e o sinal é mais. Se você tiver feito um número ímpar de transposições de índices, essa é uma permutação por definição ímpar e o sinal vai ser menos. Certo? Então, essa aqui é uma maneira compacta de escrever o que a gente já viu em exemplos particulares aqui, certo? A jogada aqui é que a gente pegou a base do espaço produto tensorial, a gente fez uma mudança de base, certo? A gente considerou todos os vetores base antissimétricos, tá certo? A gente está definindo esse cara aqui, ó. Por exemplo, vamos supor que eu esteja num espaço bidimensional. Bidimensional é muito pouco, será? É pouco, mas tudo bem. Dá para ilustrar o que eu quero dizer. Então, no espaço bidimensional, você tem, em cada espaço tangente, você tem isso aqui, dx1, dx2, em espaço cotangente. Essa é a base do espaço cotangente, né?
A base do espaço produto tensorial é uma base quadridimensional, né? Porque o meu espaço é bidimensional. Então, se eu estou fazendo o espaço cotangente, produto tensorial, com espaço cotangente, eu vou terminar no espaço quadridimensional. Então, dx1, 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 dx2, dx2, dx1, dx2, dx2. Isso aqui é diferente disso, certo? Vamos lembrar disso. O que eu estou fazendo? Eu estou trocando essa base por uma outra base, que é assim, dx1 exterior, dx2, que é, por definição, dx1, dx2 menos dx2, dx1. O outro vetor, dx2 exterior dx1, ele é menos esse. Então ele é linearmente dependente desse cara, né? E você pode, se você fizer o contrário, se você simetrizar a sua base, tá certo? Você vai encontrar 3 vetores, que aqui não tem símbolo para isso, tá certo? Você vai encontrar outros 3 vetores linearmente independentes, de modo que o que você está fazendo de fato é uma mudança de base. Vamos chamar assim, dx1 simétrico dx2, porque a gente não definiu essa operação, né? Mas vocês podem imaginar que você vai ter dx1 dx2 mais dx2 dx1, né? Depois você vai ter dx1 dx1, que é dx1 dx1 duas vezes, né? É essencialmente esse cara. E o dx2 dx2, que é dx2 dx2. Não adianta nada simetrizar esses dois caras que estão aqui. Diga. Então você tem mais mudança de base ali, segundo o espaço. Não. Porque você... Olha só, os vetores de base são esses caras. Não. Esses caras que eu estou definindo aqui são combinações lineares desses caras. Eu não saí do espaço. Os quatro são de base, mas a gente está usando só um. Não. Eu estou parando num pedaço do espaço. Tá certo? Eu estou considerando um pedaço do espaço, não o espaço todo, o produto tensorial. Se eu tivesse considerado o espaço produto tensorial, eu tinha que ter o conjunto dos vetores proporcionais à parte antissimétrica e o conjunto dos vetores proporcionais à parte simétrica. Na parte simétrica eu não vou discutir. Eu acredito que eu consigo definir esses camaradas, isso vai ser visto mais à frente, de uma maneira independente do sistema de coordenadas. Nesse momento, não. Nesse momento, a gente está fazendo tudo dentro de um certo sistema de coordenadas. Quem disse, se eu mudar de sistema de coordenadas, eu não vou perder isso. Tá certo? Isso é uma questão para o futuro próximo, né? Mas o que é importante aqui é dizer o seguinte: no espaço produto tensorial, desse caso particular aqui que nós estamos vendo, nós temos um espaço quadridimensional. Aqui estão os 4 vetores de base. São esses. Eu estou fazendo uma mudança de base, que é uma combinação linear. dx1 exterior, dx2, eu estou falando já exterior, né, porque a notação que nós vamos usar no futuro, né, é a combinação linear desses dois caras aqui, ó, esse com sinal menos. dx1 S, dx2, vamos chamar assim, é essa combinação linear com sinal mais. E os outros eu estou repetindo. Ok? Então o que eu estou fazendo aqui, né, ao considerar esse cara que está aqui, é considerar uma mudança de base no espaço, e essa base é um pedaço da nova base. Ela gera um subespaço dentro daquele espaço. Se você pegar dois caras antissimétricos e somar os dois caras, o resultado é um cara antissimétrico. Então isso aí já é o suficiente para a gente mostrar facilmente que isso é um subespaço vetorial. Tá certo? Quer dizer, todo mundo
que é proporcional a esse vetor base que está aqui, vai continuar sendo proporcional a ele se você fizer combinações lineares arbitrárias. Tá certo? Então, a gente está jogando fora esse resto do espaço e a gente está se concentrando sobre esse pedacinho do espaço que está aparecendo ali. Tá certo? Esses objetos, né, que são elementos da parte antissimétrica do espaço produto tensorial, definido do jeito que eu falei, é que são as coisas que nós chamamos de R-formas. Ok? Então isso daqui, muito prazer, é uma R-forma. Ok? Só uma observaçãozinha aqui, né? Antes da gente prosseguir, não vamos prosseguir por muito tempo não, porque eu estou quase em cima da próxima aula, né? A observação é a seguinte, né? Aquele R fatorial que está ali, certo? Ele pode não aparecer, depende da forma como você opta por escrever aquela tua forma. Por exemplo, vamos supor que você tivesse esse mesmo exemplo da gente no espaço bidimensional, certo? Então, uma 2 forma lá era um cara assim, né? 1 sobre 2 fatorial, ômega mi, dxi, dxi. Não é isso? Agora, esse cara que está aqui, né? O que isso aqui quer dizer? Isso quer dizer 1 sobre 2 fatorial, ômega 1, 2, dx1, dx2, mais ômega 2, 1, dx2, dx1. E cadê o ômega 1, 1? Cadê o ômega 2, 2? Né? Está claro que se você fizer dx1 exterior, dx1, isso dá 0. Não é? dx1 exterior, dx1 seria dx1 tensor dx1 menos dx1 tensor dx1. 0. Então você não pode repetir índice ali quando você tem um cara antissimétrico. Né? Agora, esse cara que está aqui pode ser escrito assim, como ômega 1, 2 com sinal de menos, dx1 exterior, dx2 com sinal de menos de novo, que cancela e vem um sinal de mais. Então, esse cara que está aqui, você soma com esse outro que está aqui, você vai obter 2, ômega 1, 2, dx1, dx2. Portanto, o nosso 2 cancela, né? E se você escrever, né, a sua R-forma, né, explicitamente em termos da base, o 1 sobre R fatorial vai sumir. Porque o papel dele é justamente cancelar as contribuições que dão iguais. Os números que vêm das contribuições que dão iguais. Tá certo? Aqui essa contribuição é igual a essa. Por isso o 1 sobre 2 fatorial cancela ela diretamente. Uma maneira de você escrever isso sem botar os fatoriais no meio é escrever isso da seguinte maneira: o ômega é somatório sobre mi menor do que mi de ômega mi dx dx. Se você escrever assim, aí você não bota fatorial. Por quê? Porque aí você garante que nunca o mi vai ser igual a mi e todas as possibilidades aqui estão cobertas. Tá certo? Aí não tem 1 sobre R fatorial no meio do história. Ou 1 sobre 2 fatorial no caso particular. Tá certo? Legal. Então a gente tem aqui algumas propriedades que são mais ou menos simples, né, da gente verificar. Primeira propriedade é que se você tiver esse produto chamado exterior, né, igual a 0 de R caras,
esse cara vai ser 0 se mi aparecer 2 vezes. Certo? Se você tiver 2 mi's aqui, iguais, tá certo? Mi1 e Mi1, por exemplo. Isso aqui vai dar 0. Porque um cara antissimétrico não aguenta repetição de índices. Né? Verifique. Né? Segunda coisa, se você fizer dx Mi1, dx Mi isso aqui é o sinal de permutação vezes dx Mi de P de 1 dx Mi de P de 1. Ou seja, se você trocar esses caras, você vai ganhar. Isso aí a gente montou a coisa para obedecer isso, né? De fato. Né? Você vai ganhar o sinal da permutação correspondente ali. Né? E, finalmente, você tem a linearidade. Né? Esse cara aqui é linear em cada um dos elementos que o compõem. Né? Para isso, basta lembrar da expressão original, né? Da definição aqui, né? dx Mi1, dx Mir, você tem sinal da permutação, dx permutação, dx permutação. Né? Só que, pega o Mi1, por exemplo, dx Mi1, ele está em algum lugar aqui dentro, mas ele está aqui dentro. Tá certo? Então, a linearidade está garantida porque essa operação de cunha que está aqui, né, ela não exclui o dx Mi1 de dentro da definição dela. dx Mi1, dx Mi2, dx Mi3, estão todos aqui, só estão misturados em outra ordem. Então a linearidade que existia antes continua existindo quando você faz essa combinação linear. Certo? Só para fechar, né, vamos dar umas definições aqui. Mas vamos, eu vou fazer o seguinte: tensores antissimétricos do tipo 0R, nós vamos chamar assim, ômega P R de M. M é variedade, está claro que todos esses tensores são tensores que se referem a uma determinada variedade diferenciada. Certo? Aqui o ponto P posso ter um campo de tensores antissimétricos. Tudo bem, nós não falamos disso ainda, falaremos. Né? Nesse momento, a gente está usando coordenadas explicitamente e tudo, a gente pode falar de um ponto P. E esse R que está aqui indica que os tensores são elementos de produtos tensoriais de R espaço cotangentes. É certo falar que esse é um subespaço do espaço cotangente? Não, eles são subespaços do espaço produto tensorial. Isso aqui está contido no produto tensorial de R espaços cotangentes. Contido. É um tensor desses, é um tensor. Ele é um tensor. Agora, a antissimetria dele é independente do sistema de coordenadas. Isso a gente ainda não viu, mas vai ver. Qual a dimensão de um espaço desses? Né? Isso tem a ver com a dimensão da variedade diferenciada. Tá certo? Então, olha só, a base, veja no nosso exemplo aqui, a base que eu tinha era de uma variedade bidimensional. Eu só consegui um vetor linearmente independente. Eu posso tentar de tudo quanto eu não vou conseguir mais do que isso, não.
E mais, se eu quiser falar de um tensor antissimétrico do tipo 0,3, não existe esse cara. Por quê? Porque eu teria que ter dx1, dx2, dx3. Mas como os mi's só podem variar de 1 a 2, forçosamente algum deles eu ia ter que repetir. Portanto, ia dar zero. Então, eu não tenho tensores antissimétricos do tipo 0,3, nem do tipo 0,4, nem do tipo 0,5, nem do tipo 0,6. Acima de 0,2 eu não tenho. É claro que essa situação não continua assim se eu aumentar em 1, por exemplo, a dimensão da minha variedade. Aí a coisa muda. Aí eu vou ter sim tensores antissimétricos do tipo 0,3, e do tipo 0,2, e do tipo 0,1, talvez, né? Ou do tipo 0,0, que a gente vai falar sobre isso também. Né? Mas eu não vou ter do tipo 0,4. Pela mesma razão. Porque eu não posso ter mais do que a dimensão da variedade de elementos como esse fazendo produto com I. E se eu tiver mais do que a dimensão da variedade, um dos índices vai repetir. Vai aparecer repetido. E aí é zero. Está claro isso? Então, esses caras que estão aqui, esses espaços de tensores antissimétricos, estão limitados pela dimensão da variedade diferenciável que a gente está considerando. Né? Em geral, né, qual é a dimensão desse espaço? É o número de R formas linearmente independentes que eu posso obter. São números de vetores base que eu tenho ali. Qual é o número desses vetores base? A gente vê aqui pela construção que a gente fez. Né? Eu posso escolher, né, de maneira antissimétrica, né, eu posso escolher R caras em M. Em geral. Para você ver, se eu estiver falando de uma zero forma, eu não falei o que é isso, eu vou falar, né? Então eu tenho dimensão 1. Né? Se eu estiver falando de uma 1 forma, eu tenho dimensão M. Assim por diante. Isso vai crescendo até chegar mais ou menos no meio. Né? Aí, daí começa a decrescer de novo até voltar para 1. E depois acaba. Quer dizer, eu não posso ter um ômega n mais 1 se n for a dimensão da variedade. Não existe isso. Certo? E esse cara também, essa fórmula que está aqui, ela tem essa simetria, né? Não é isso? Se no lugar de R você botar m menos r, simplesmente troca os papéis desse cara com esse e você tem essa coisa que está aqui. Isso significa, né, que a dimensão do ômega R de m é igual à dimensão do ômega m menos r de m. Certo? Ou seja, esses espaços, eles vão tendo, as dimensões deles vão crescendo, né, até o meio, e no meio atinge o máximo dela. Maravilha. Então, tudo isso que a gente viu até o momento, né, está associado com uma certa coordenatização. A gente falou numa certa coordenatização, a gente fez esse trabalho todo de considerar uma base antissimétrica, né, base de vetores antissimétrica, e trabalhar, né, esses coeficientes dessa maneira. Agora,
Pergunta: eu posso definir isso de maneira independente de coordenatização? Essa propriedade de antissimetria, ela se mantém independente dos sistemas coordenados? Ou seja, eu posso falar desses espaços ômega R de M como coisas intrinsecamente associadas com a variedade? Resposta sim, né? Na próxima aula a gente vê. Bom, próxima aula, quinta-feira, certo? Contra toda a tradição religiosa. São Jorge já me deixou na mão ontem contra o Vasco, então agora ele se fere. Então estamos aí. Valeu.